Olá pessoal, tudo bem com vocês? E para quem ainda não me conhece, meu nome é Kátia Pessoa e você chegou ao nosso canal Nave Vida. Sejam muito bem-vindos. E pessoal, não se esqueçam de se inscrever, deixem o seu like, deem o seu joinha aí pra gente, participem, a sua participação é muito importante para o nosso canal. Saúde mental, uma prioridade global, é o nosso tema de hoje. 10 de outubro foi uma data instituída pela Federação Mundial de Saúde Mental desde 1992 como o Dia Mundial de Saúde Mental. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a saúde mental é um estado de bem-estar que possibilita ao indivíduo desenvolver as suas capacidades, preparando-o ao enfrentamento dos desafios comuns e a expressar seus atributos, tanto em prol de um trabalho produtivo, garantindo a sua sobrevivência, quanto de sua contribuição na comunidade. Não apenas a saúde mental, mas a saúde em geral foi definida pela Organização Mundial da Saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não somente ausência de afecções e enfermidades. A saúde é um direito social que deve ser garantido a qualquer cidadão, independente de etnia, raça, condição socioeconômica, religião ou postura política. Em 2000, a Organização Mundial da Saúde reiterou que o Estado deve assegurar a saúde de um povo ou nação e, para isso, é necessário observar disponibilidade financeira, acessibilidade, aceitabilidade e qualidade no serviço público de saúde. Portanto, é preciso políticas públicas bem definidas e asseguradas sob qualquer circunstâncias que garantam a saúde da população. Como vimos, a saúde como um todo é muito mais do que a ausência de doenças e, por sua vez, a saúde mental, como parte integral, intimamente ligada com a saúde física e ao comportamento, é também um direito social a qualquer cidadão, sem exceção. E quais são as doenças que afetam a saúde mental? Dentre esses transtornos incluem-se a esquizofrenia e outras psicoses, as neuroses, transtorno afetivo bipolar ou borderline, demência, transtorno do desenvolvimento, deficiência intelectual, a depressão, transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, transtorno obsessivo compulsivo e etc. A Organização Mundial da Saúde alerta que 1 em cada 10 pessoas no mundo, o que equivale a 10% da população global, sofre de algum distúrbio de saúde mental. Isso representa aproximadamente 700 milhões de pessoas. No entanto, apenas 1% da força de trabalho mundial de saúde atua nessa área. E o que isso significa? Quase metade da população global vive em países onde há menos de um psiquiatra para cada 100 mil pessoas. Esses dados estão no Atlas de Saúde Mental de 2014 da Organização Mundial de Saúde. De acordo com o documento, em países de rendas baixa e média, as taxas caem abaixo de 1 para 100 mil pessoas, enquanto em países de renda alta, este índice é 1 para cada 2.000 pessoas. Em média global, é menos de um trabalhador de saúde mental para 10.000 pessoas. Lembrando que são 700 milhões de pessoas, 10% da população global precisando desse suporte. Ainda de acordo com o Atlas, há um progresso mundial em relação à criação de políticas, planos e leis para a saúde mental, estruturados para um bem comum. Porém, apenas 2/3 dos países têm uma política ou plano e metade deles tem uma lei de saúde mental independente. Contudo, a maioria das políticas e das leis não estão em plena conformidade com os instrumentos internacionais de direitos humanos. Por sua vez, a ONU lançou um plano de ação abrangente sobre saúde mental 2013-2020. O documento é baseado em dados fornecidos por 177 estados membros da organização, objetivando medir o avanço dos países em 4 aspectos. Primeiro, fortalecimento da liderança e da governança para a saúde mental.
Isso significa políticas públicas direcionadas e efetivas que possam garantir o atendimento gratuito, o acesso gratuito à medicação prescrita e etc. Segundo, a prestação de cuidados de saúde mental e social integral. Isso significa, além da qualidade e humanização dos atendimentos médicos e dos profissionais da saúde mental e nos serviços prestados pelas instituições, é preciso criar e implementar programas interdisciplinares envolvendo vários profissionais como psicólogos, terapeutas ocupacionais, terapias complementares, fisioterapias e etc. E o terceiro, a implementação das estratégias para promover a saúde mental e prevenir problemas. Isso significa sólidas diretrizes de base, como criar programas de inclusão social, de profissionalização, acesso às tecnologias e acompanhamento não só dos pacientes, mas também dar suporte psicológico, orientar familiares e fazer visitas domiciliares e etc. E quarto, fortalecer evidências e pesquisas conforme descrito no Plano de Ação Integral de Saúde Mental da Organização Mundial da Saúde 2013-2020. Isso significa preparar profissionais desde as universidades, fomentando as pesquisas, criando estudos interdisciplinares desde a base. No que diz respeito ao Brasil, uma pesquisa realizada pela Organização Mundial da Saúde em 2017 estimou que o Brasil está em primeiro lugar como país com maior taxa de transtorno de ansiedade do mundo, atingindo 18,6 milhões de pessoas e chega a 9,3% da população, ou seja, aproxima-se a 10% da população. E ficou em quinto lugar com 5,8% dos brasileiros diagnosticados também com depressão. Não por acaso, os dados oficiais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, utilizando-se da pesquisa PNAD, demonstrou haver mais de 13,3 milhões de desempregados naquele mesmo ano, sendo a taxa média de desemprego no ano anterior, 2016, de 11,5%. Naquele momento, os dados de Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED, registrava o fechamento de um grande número de postos de trabalho com carteira assinada. Será só coincidência? Pois é, certamente a razão econômica é um dos pontos cruciais que normalmente leva ao aumento de doenças como estresse, depressão, a síndrome de ansiedade em todo o mundo. Mas não é um único motivo. O mundo inteiro vem sofrendo desse mal do século XXI. Os problemas relacionados à saúde mental devem ser considerados uma prioridade mundial, principalmente pelo tempo de incapacitação das pessoas que são acometidas por algum distúrbio desse tipo. Mas, apesar de sabermos disso, e essa é uma questão importante a ser ressaltada, nem todas as pessoas que sofrem desses transtornos são diagnosticadas em tempo hábil. Em alguns momentos, notada pelos sintomas, é possível perceber quando alguém está sofrendo de uma crise de ansiedade ou de depressão. Contudo, é preciso também superar o preconceito que existe em torno desses distúrbios, pois para se obter um bom diagnóstico é imprescindível ir ao médico e fazer os exames de praxe. E, por fim, aceitar e fazer o tratamento corretamente. Mas, como sabemos, 2020 foi e ainda está sendo um ano atípico por causa da pandemia causada pelo Covid-19. Por essa razão, a Organização das Nações Unidas considera urgente a necessidade de aumentar os investimentos nos serviços de saúde mental. Segundo o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, abre aspas, o isolamento social, o medo do contágio e a perda de membros da família são agravados pelo sofrimento causado pela perda de renda e muitas vezes de emprego. Fecha aspas.
Os relatórios iniciais indicam um aumento significativo nos sintomas da depressão e da ansiedade. Na Etiópia, um estudo realizado em abril desse ano mostrava um aumento de 3 vezes mais na prevalência de sintomas de depressão em relação às estimativas anteriores à pandemia. Outros estudos apontam que alguns grupos específicos foram e ainda são particularmente mais afetados, como os profissionais da saúde da linha de frente, que se veem confrontados com a decisão de vida ou morte, riscos de infecção, além de enfrentarem pesadas cargas de trabalho diariamente. Esses grupos correm um risco ainda maior de desenvolverem algum transtorno pós-trauma. Durante o período mais estressante da pandemia na China, os profissionais da saúde relataram altas taxas de depressão, 50%, de ansiedade, 45%, insônia, 34%. Um estudo no Canadá apontou que 47% dos profissionais da saúde relataram a necessidade de suporte psicológico. Mas não apenas os profissionais da saúde, toda a população foi e continua sendo afetada. São crianças, adolescentes, jovens, idosos, pais e mães que, se ainda não foram, correm ainda o risco de serem afetados psicologicamente e mentalmente em algum momento, seja pelo estresse do isolamento, seja pelo tempo excessivo de estarem todos juntos e por outras razões, como questões econômicas. Inclusive, constatou-se em muitos lugares do mundo um aumento da violência doméstica e de relacionamentos abusivos. Principalmente, houve um aumento considerável no consumo de álcool e drogas. Estatísticas do Canadá indicam que 25% das pessoas de 15 a 49 anos aumentaram seu consumo de álcool durante a pandemia. Mas tem mais uma agravante. Muitas pessoas que já haviam sido diagnosticadas com alguns distúrbios desse tipo e necessitavam de serviços de saúde mental, apoio psicológico ou mesmo social, tiveram seu estado agravado por terem interrompido o tratamento por falta de atendimento, uma vez que a maioria dos hospitais e instalações de saúde mental foram convertidos para atendimento das pessoas com o vírus. Além disso, alguns serviços de atendimento comunitário, grupos de ajuda para dependentes de álcool e drogas ficaram fechados por causa da pandemia durante meses. Para o diretor-geral Tedros, abre aspas, agora está claro que as necessidades de saúde mental devem ser tratadas como um elemento central de nossa resposta à recuperação da pandemia de Covid-19. Essa é uma responsabilidade coletiva dos governos e da sociedade civil com o apoio de todo o sistema das Nações Unidas. Uma falha em levar o bem-estar emocional das pessoas a sério acarretará custos sociais e econômicos a longo prazo para toda a sociedade. Fecha aspas. Segundo Deborah Castle, diretora do Departamento de Saúde Mental e Uso de Substâncias da Organização Mundial da Saúde, abre aspas, a ampliação e reorganização dos serviços de saúde mental que agora são necessários em escala global é uma oportunidade para construir um sistema de saúde mental adequado para o futuro. Fecha aspas. Bem, a construção de um sistema de saúde mental depende, por sua vez, de uma educação em saúde e isso implica em ampliar o conhecimento sobre questões fundamentais, objetivando esclarecer as prioridades para a saúde global. Nesse sentido, todos nós precisamos expandir nossa consciência, pois, como eu vivo frisando, não estamos separados uns dos outros. Afinal, fazemos parte de um todo maior. Quase todo mundo já deve ter ouvido falar sobre o efeito borboleta, não é? Quando uma borboleta bate as asas numa parte do mundo, seu efeito poderá ser sentido do outro lado do mundo como um furacão. Você pode aceitar isso como uma metáfora ou literalmente, tanto faz, porém existe uma verdade nisso.
Querem um exemplo bem nítido? O problema da pandemia que vivemos hoje. Começou em um vilarejo de Wuhan, na China, e se espalhou para o mundo. Vivemos um ecossistema vivo, embora acreditemos que a Terra seja inerte. Mas pensem bem, milhares e milhares de micro-organismos vivem em nossos corpos sem saber que se trata de um ser vivo também. Ou talvez eles saibam que é vivo do jeito deles, nós é que não entendemos disso. Mas é fato, se ampliarmos um pouquinho mais a nossa consciência, entenderemos que a Terra é um ser vivo, só não exatamente igual aos organismos que nela vivem, porém como um ecossistema. São partes que interagem, formando um todo indivíduo. E esse é o propósito do nosso canal: ajudar a ampliação da consciência e do autoconhecimento e a divulgar informação. Afinal, informação é fundamental no mundo globalizado, onde as notícias são instantâneas e nos chegam quase que na velocidade da luz. E é a sua consciência seletiva que é capaz de apreender apenas a informação relevante para a sua vida. Se você gostou, não se esqueça de dar o seu joinha, toque o sininho e, por favor, se inscreva. Precisamos aumentar o número de inscritos. Por isso, divulgue para os seus amigos, participe e dê sugestões. Um beijo no seu coração.